É, o que eu achava que a Sony não ia fazer nunca nessa geração, acabou de acontecer. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Deixa o like, deixa o hype pra fortalecer e comprem com a Very Hard Games. Logo depois do anúncio bombástico das demissões que afetaram diversos estúdios e jogos em produção no Xbox, eis que do nada a PlayStation anuncia um dos seus maiores sucessos para o Xbox. Helldivers 2 vai estar chegando ao Xbox dia 26 de agosto. Sim, e pela primeira vez publicado pela própria Sony. Lançado originalmente para PlayStation 5 e PC em fevereiro de 2024, Helldivers 2 rapidamente se tornou um fenômeno global. O jogo, desenvolvido pela Arrowhead e publicado pela Sony, coloca os jogadores na pele de soldados de elite, os Helldivers, que lutam numa guerra intergaláctica para proteger a Super Terra. O seu foco na jogabilidade cooperativa, no fogo amigo constante e numa narrativa satírica que parodia a propaganda militarista, conquistou uma legião de fãs e a aclamação da crítica. O jogo é conhecido por sua dificuldade desafiadora e pela constante ameaça do fogo amigo, o que exige comunicação e posicionamento cuidadosos. A campanha de Helldivers 2 é uma guerra galáctica em constante evolução, onde os esforços coletivos de toda a comunidade influenciam o rumo do conflito em tempo real. A notícia da chegada de Helldivers 2 ao Xbox representa uma mudança significativa na estratégia de exclusividades da Sony. Tradicionalmente, a empresa tem mantido seus principais títulos restritos à sua própria plataforma. No entanto, o sucesso massivo de Helldivers 2 no PC, que expandiu consideravelmente sua base de jogadores e receita, parece ter incentivado a Sony a adotar uma abordagem mais flexível para os seus jogos como serviço. Helldivers 2 é o típico game que não tem nada a ver com a galera do PlayStation, mas tem tudo a ver com a galera do Xbox. Pela sua característica online e pelo tipo de público do Xbox, Helldivers 2 com certeza vai ser muito jogado também pelo lado verde da força. Era sabido que o diretor do jogo, Mikael Eriksson, gostaria muito de ver o game despontando no Xbox, mas que isso dependia apenas da Sony. Como a Sony tinha uma política de exclusividades, isso era muito difícil de acontecer espontaneamente. Porém, com as mudanças na liderança da divisão PlayStation, essa mudança de mentalidade sobre exclusividades era questão de tempo para começar a mudar. Eu já comentei um tempo aqui que o Hiroki Totoki era aquele tipo de cara que adorava jogar a bagunça da mesa no chão e arrumar tudo de novo. Não falei isso? Foi assim que ele salvou a Sony Xperia, mesmo tendo que abrir mão de outros mercados. Como a Sony não pode perder grana por qualquer bobeira, eu imaginaria que isso daí só aconteceria na próxima geração. Mas não, pela primeira vez a própria Sony está lançando o game no seu, antes considerado, rival. E não, mesmo que já existam 2 games da Sony no Xbox, eles não eram publicados pela própria PlayStation, e sim por publicadoras terceirizadas. Como é o caso do MLB The Show, publicado pela própria MLB, e Death Stranding 1, publicado pela 505 Games. A gente pode, mais uma vez, observar aqui uma coisa curiosa dessa geração. Todos os movimentos de mudanças de paradigma feitos pela Microsoft foram seguidos pela Sony, mas em proporções menores. Tivemos retrocompatibilidade no Xbox, que chegou de forma não tão abrangente assim no PlayStation. Tivemos o Game Pass, que logo foi copiado pela Sony com o PlayStation Plus, mas é limitado apenas o console dela. Tivemos a chegada de jogos do Xbox Game Studios ao PlayStation, e agora vemos, modestamente, a Sony publicando um dos seus games de sucesso no Xbox. Assim como são só alguns jogos do Xbox Game Studios chegando ao PlayStation, obviamente a Sony não vai sair publicando todos os jogos dela no lado verde. Eu penso que as proporções serão da mesma forma, copiando, mas de forma reduzida. De certo, Helldivers 2 faz muito mais sentido no Xbox porque o game é um sucesso no PC. E o público do Xbox é bem parecido quando se trata de jogos online. A gente também tem que pensar que a Sony pode estar com Helldivers 2 experimentando um retorno de receita. Isso porque a Microsoft consegue tirar uma boa grana da galera da Sony. Então, o jogador que gastaria dinheiro num jogo da Sony gastou com algum game da Microsoft em vez disso. Talvez eles estejam usando o game para averiguar se mais coisas lançadas no Xbox equilibrariam essa balança, penso eu. E é curioso também que a Sony preferiu não ignorar a base de jogadores no console Xbox. O jogo será lançado inicialmente apenas para Xbox Series X e S, e não contempla cloud gaming nem Play Anywhere. Ou seja, a Sony preferiu gastar dinheiro no port apenas para pegar a pequenina fatia de jogadores do console da Microsoft.
Porque se o game tivesse no cloud ou fosse Play Anywhere, ele também contemplaria a base de jogadores fora do console. Seria mais gente aí para acessar o jogo. Isso aí é realmente curioso. Eu penso também que com a mudança na próxima geração do Xbox se aproximando mais de um PC do que de um console fechado, a Sony aí talvez tenha percebido que uma hora ou outra as coisas dela iam brotar no lado verde, querendo ela ou não. E também, né, dinheiro manda nessa indústria. Se o acionista vir que isso agora é o que vale, eles vão fazer e ponto final. Se eles estão testando isso agora, significa provavelmente que a indústria vai convergir para uma perda de exclusividades. A diferença, mais uma vez, é que a Microsoft percebeu isso e fez primeiro, e a Sony só seguiu o baile. Mas diz aí, essa semana tá animada, né? Fala tu. Você acha que agora que a própria Sony publicou esse jogo, mais games virão pro Xbox? Ou ela vai se limitar apenas aos games como serviço? Isso é apenas um experimento, como foram os 4 jogos que o Phil Spencer usou no PlayStation? Deixa aqui nos comentários. Aproveite, se você for comprar o seu Helldivers 2, compre com a Very Hard Games. Lá dá pra parcelar. Ah, e não se esqueçam de assistir os outros vídeos, hein? Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui! Ainda tô com a internet na merda.